aí eu lembro que eu fui pra casa, né? Falei, mãe, eu vou mudar, vou sair da Master, eu vou pro Pinheiro Neto. Falou, Pinheiro o quê? Falei, não, Pinheiro Neto, só advocacia. Mas não, na Master, empresa americana, que... Mudei, né? Aí se você fizer um fast forward aí, 15 ou 20 anos, minha mãe fala assim, meu filho tá no Pinheiro Neto. Não conhece? É o melhor escritório do mundo. Mas o Pinheiro era o líder por medo. Ele era um cara muito inteligente, muito nervoso, bravo, né? E ele dava uns berros, e então ele liderança pelo temor. Que era uma coisa nos anos 60, 50, era normal, né? O chefe era visto como um monstro, né? E o Mendes, ele já migrou para o exemplo. Então era liderança pelo exemplo. Quando eu entrei, ele tá ficando mais velho, começava a se ouvir um zum, zum, zum nos corredores, que puxa, quando o Pinheiro morrer, o escritório vai acabar. E o Pinheiro, muito inteligente, ele falou, não, o escritório vai ser administrado por os sócios em assembleia. No escritório, hoje, ninguém tem mais do que 1,1%. Eu tenho 1,1%. Todos os casos que esse cliente gerar para o escritório, eu tenho um percentual a mais porque eu que trouxe. No escritório não existe isso. Você trouxe ou foi a marca que trouxe? E eu lembro que a gente ficou no embate, né? E você lembra, né? Que ficou batendo papo, né? E ela insistindo. Ela é uma pessoa que tem um caráter muito forte, é uma pessoa inteligente, óbvio, né? Aí depois de quase 2 horas, né? Eu dei uma de Pinheiro, né? Baixou o espírito do Pinheiro, eu falei, ó, Cris, é o seguinte, você veio aqui me consultar. Estou dizendo pra você que este modelo não funciona. E nessas horas o Davi falou, não, qual a sua proposta? Minha proposta é que vocês façam assim, assim, assado. Tá bom, muito obrigado, saíram. E na segunda-feira, ligou a Cris e fala, você está contratado, a gente vai montar uma administradora com você, tararata. E aí que nasce a Nubank, né? Foi aí que começou toda a história, né? Fala, empreendedor, empreendedora. Hoje estamos aqui com a figura ilustre, o verdadeiro Godfather, né? O padrinho das fintechs e o consigliere, né? A pessoa de confiança não só para os empreendedores do mundo das fintechs, mas também para o próprio mercado financeiro estabelecido e até mesmo, né, o Banco Central consulta a pessoa que a gente trouxe para falar conosco hoje. E além do mais, é meu mentor, um cara que é exemplo de profissional, de chefe, ex-atleta, pai de atleta, né? Cara realmente fora de série que eu tenho o prazer de convidar hoje, né? Então, Bruno, obrigado demais aí por aceitar o convite. É uma honra e um prazer enorme a gente estar aqui com você hoje. Prazer é meu, ô investidor, investidora, empreendedor, empreendedora, pode tirar uns 80% que o Jorge falou, que ele tá muito emocionado, porque como ele trabalhou comigo, ele deve ter traumatizado ele quando ele foi meu estagiário, jogado júnior, deve ter acontecido alguma coisa, então ele tá assim, mas ele vai se recuperar, então não acredite em tudo que ele fala. Olha, eu vou falar que assim, é o contrário que você tá dizendo, na verdade é muito mais do que eu tô dizendo, assim, se hoje eu tô aqui como empreendedor, eu devo tudo a esse cara, teve assim... Não só porque eu aprendi o que era fintech, eu aprendi, né, o que é um trabalho de excelência e a regra bancária, que foi isso, inclusive, que me levou a empreender, mas também, assim, nos momentos de apuros, esse cara sempre me salvou. Então, eu tenho a dívida enorme, impagável com o Bruno, que hoje a gente está aqui por causa disso. Então, na verdade, é muito mais do que eu falei, né, chefe? Você sabe disso. Vamos junto, tamo junto. E, bom, aqui a gente gosta de falar também da realidade, entendeu? Então, contar a história, porque, assim, todo mundo conhece o Bruno, que é essa referência de mercado, pô, essa pessoa incrível, mas também a gente gosta de contar assim, pô, como é que tudo começou? Como é que foi lá atrás, momentos de dúvida, momentos de, pô, né, como é que você começou, por que o direito, como é que foi essa questão da faculdade? Você também tem uma questão de família que é super interessante, né? Seu pai que, pô, emigrou, né, da Itália para cá num momento difícil. Então a gente quer conhecer também o lado, né, que não tá nas notícias também, Bruno. Então tá bom, vamos lá. Então, voltando para a história, né? Meus pais são italianos, meu pai agora é falecido, foi até os 97, né? Então, sangue italiano dura, né? Mas eles vieram para o Brasil nos anos 60, numa lua de mel, foram para o Rio, né? Era um avião, acho que era da Alitalia, acho que era um DC-10, aqueles aviões, né? E ele parava em São Paulo, porque acho que no Rio não conseguia pôr, nem aeroporto tinha, né? De avião grande. Sim, né? sim. E aí eles vieram para São Paulo, foram passar a lua de mel no Rio e na volta passaram por São Paulo, né? E gostaram muito, né? Porque naquela época era uma cidade muito pequena, né? Nos anos 60, né? Mas era todo mundo muito simpático, todo mundo, né? Aquela coisa do brasileiro sempre tentando se comunicar, aquela piadinha, né? Que você está perdido no lugar, você pergunta lá, ô, você sabe o endereço? O cara não sabe, mas ele fica constrangido pra dizer que não sabe e te manda pro lugar errado, né? Mas esse é o jeito brasileiro. Mas tem a tentativa. Mas teve a tentativa. Valeu pelo esforço. Então eles gostaram muito e tudo. E aí acho que eram uns 2 dias antes de ir embora, eles foram lá, voltaram pra São Paulo pra pegar o voo de volta pra Itália. E aí foram num bar, num restaurante e começaram a conversar e na mesa do lado tinha um francês.
Ah, vocês são italianos? Começaram a conversar, né? Naquela época, a língua oficial nas escolas, né, além do italiano, era o francês, né? O inglês não era, né? Aí começaram a falar em francês, e papo vem, papo vai. E aí ele perguntou, mas o que vocês estão fazendo? Eu tô aqui lua de mel, eu vou voltar pra Itália, eu sou engenheiro e arquiteto na Itália. Ah, é? Mas como é que tá lá na Itália? Sabe como é que é, né? Itália, né? Sobe aqui, cai ali. Tô lá num escritório pequenininho, mas tô vendo oportunidades. Mas por que você vai embora? Fica aqui. Eu montei um escritório de engenharia. Você não quer ficar? Porque essa cidade aqui vai crescer muito. Ah, é? Aí começaram a conversar. Naquela noite eles decidiram mudar pro Brasil. Então, eles voltaram pra Itália, literalmente com mala e cuia, pegaram as poucas coisas que tinham, vieram pra cá, alugaram uma casa na Fernão Cardim, que é pra quem não conhece São Paulo, hoje só tem prédio, mas era uma casinha, e foram morar lá. E ele começou a trabalhar nessa empresa de engenharia, ficou alguns anos, e depois ele acabou indo para uma empresa chamada Hidroservice, que fez, por exemplo, o Maxud Plaza, o aeroporto de Cumbica, o aeroporto em BH, fizeram várias coisas. Então ele focou nesses projetos. E de fato ele começou a vida dele, né, aqui no Brasil. Ele aprendeu português super bem, já minha mãe menos, né? E na época, alguns anos depois, minha mãe herdou um dinheiro, né, da morte da mãe dela, e ela comprou uns terrenos numa fazenda chamada Fazenda Morumbi. Que era uma fazenda, um loteamento, e que eram casas, né? Elas acabaram comprando, construíram 5 casas, meu pai gostava de construir, né, e vendeu 2, ficou com 3, que até hoje é o nosso elefante branco aqui na família, lá no Morumbi, e tem essas casas. Então, ele gostou muito do Brasil, né? Tanto que muitos anos depois, né, eu perguntei, mas você quer voltar para a Itália? Porque toda a família ficou lá, né? Então, os irmãos, né, os pais quando eram vivos, os primos, toda a família ficou lá. Eu falei, vocês querem voltar? Ele falou, não. Aqui tem uma coisa da cultura brasileira que não tem lugar nenhum do mundo. Tem essa gentileza, essa felicidade, né? Enquanto que na Itália é uma super burocracia, o pessoal assim mal-humorado. Então, não faz sentido a gente voltar. A gente gosta daqui. Então, eles se tornaram, né, muito brasileiros. Tanto que meu pai acabou até virando brasileiro mesmo. Ele mudou o passaporte e tudo. E daí, obviamente, tem uma irmã mais velha. Ela nasceu no Brasil. Eu nasci em 69, Brasil. Então, eu sempre falo, eu sou brasileiro. E minha mãe fala, não, o que importa é o sangue, não onde nasceu. Então, é aquela coisa bem de italiano, né? Que até hoje ela fala, não, você é italiano. Né? Então, e aí, obviamente, a língua oficial em casa sempre foi italiano. A cultura sempre esteve muito próxima na Itália. Estudei em escola brasileira e aí, obviamente, vai o momento da vida falar, o que eu vou fazer, né? E como todo jovem, 17 anos, você já sabe o que você quer fazer da vida, né? Então, eu tava entre medicina, psicologia e direito, né? Tudo muito próximo, parecido, né? Muito próximo. E eu lembro que a decisão, é até engraçada a história, né? Mas a decisão é um pouco trágica, porque naquela época eu namorava uma menina, né? Uma menina descendente francesa lá, do Lycée Pasteur, muito simpática e tal. E minha mãe tinha um ciúme, assim, doentio, né? Então ela vinha sempre, olha, não tem dinheiro pra eu te levar pra casa dela, porque tem que colocar combustível, eu tô sem dinheiro pra comprar combustível. Então ela tinha um boicote. E eu pensava, nossa senhora, eu preciso ganhar dinheiro de algum jeito, né? Aí comecei a olhar no livrinho lá de profissões que dava mais dinheiro, né? Aí falei, tem isso, tem aquilo. Putz, medicina dá bastante dinheiro, mas pô, demora 10 anos, né? Falando, não vou fazer medicina. Ó, psicologia é legal, o negócio de bater papo com as pessoas, vou fazer. Mas pô, também pra ser psicólogo, pra ser alguém com dinheiro. E esse direito? Pô, direito tem juiz, promotor, quer saber? Acho que eu vou nesse negócio de direito. Então a minha decisão foi puramente econômica para buscar velocidade na entrada do dinheiro para ganhar independência. E de fato, meu tio era um criminalista muito conhecido em Roma, mas assim, a influência não vinha disso, né? Então, meu primo também, o filho dele também era advogado, mas não foi essa a influência, foi mais simples. E aí eu fiz vestibular, acabei entrando na PUC. E aí comecei a fazer PUC e, obviamente, como todo estudante com 17 para 18 anos, né? Você começa a ver as aulas e termos data máxima vênia e fala, nossa, mas o que ele tá falando, né? Por que esse negócio complicado? Vamos ler processo. Falei, nossa, que negócio chato. E eu começando a me questionar, né? Nossa, mas é isso mesmo que eu quero, tal. E aí teve como eu buscava fundos, né? Teve uma vaga para tentar lá na Master, né? Falei, pô, eu vou tentar um programa de trainee na Master, né? Aí falei, putz, Master, né? Legal, né? Eu acho que é empresa americana, vou lá, tal. Aí me inscrevi e passei nesse concurso. Não era um concurso, mas enfim. E aí eu percebi que eu era o único advogado, o resto era todo mundo da GV. Então era uma coisa muito mais administrativa do que de direito, mas por algum motivo eu acabei entrando. E aí comecei lá a trabalhar e era essa pegada mais de business, né? Falei, poxa, interessante e tal, comecei a acompanhar. E aí, depois de 6 meses, o Paiva, que é um sócio do escritório, né, de falências e reorganização de empresa, eu fui calouro dele na PUC, né? Ele falou, olha, eu vou te indicar aqui no escritório e tal. Eu falei, tá bom. Aí mandei o currículo para ele e me chamaram, né?
Aí eu fui falar, na época, a Clemência Walters, que era a sócia administradora, né? Ela falou, eu vi aqui, Master, né? Master é cartão, né? Ela tinha um acento forte espanhol, ela falou, é cartão, né? Então eu vou te colocar na área bancária. Tá bom, coloca. Nem sei o que é isso, mas tudo bem, vambora. E aí eu lembro que eu fui pra casa, né? Falei, mãe, eu vou mudar, vou sair da Master, eu vou pro Pinheiro Neto. Ela falou, Pinheiro o quê? Eu falei, não, Pinheiro Neto, é um escritório de advocacia. Mas não, na Master, empresa americana, que você pode viajar para os Estados Unidos, mas tá louco, vai sair para um Pinheiro o quê? Mas que é isso? Fica aí. Eu falei, não, mãe, parece que esse escritório é bom. E na época eu já namorava a minha esposa, né, a Nathalie. E aí eu fui perguntar para meu sogro lá, esse negócio do Pinheiro Neto, ele falou, não, vai. Ele era sócio da Price, né? Ele falou, não, você tem que ir porque dos escritórios é o melhor, é um plano de carreira de longo prazo parecido com a Price aqui, é um negócio muito legal, você vai gostar, super respeitado. Tá bom, aí segui o conselho do sogro. Mudei, né? Aí se você fizer um fast forward aí 15 ou 20 anos, né? Minha mãe fala assim, meu filho tá no Pinheiro Neto. Não conhece? É o melhor escritório do mundo, né? Então você sabe que essas coisas mudam muito. Mas então, essa foi minha entrada no escritório. E eu entrei na área bancária. Que, para quem não sabe, né, hoje talvez, acho que o INSPER e GV hoje tem programas um pouco mais, mas naquela época, né, bancário Sim. não existia, né, não é uma matéria de faculdade, era processo civil, processo trabalhista, direito civil, eram matérias, né, clássicas, né? E talvez até mesmo a área do direito, a legislação é nova, né? Sim. Salvo engano, foi 64. 64, a Lei 4595, então... exatamente, era nova. E os cursos, de fato, não refletiam isso, né? E aí, então, por conta da Master, eu acabei entrando e fui trabalhar com um sócio que chamava Antônio Mendes, que você conhece muito bem. Não, aí vale a gente contar um pouquinho dessa figura, né? O Pinheiro Neto, assim, cara, todo mundo que conhece um pouco de direito e sabe que, assim, é referência e tem algumas lendas, né? Não só o velho Pinheiro, que é o fundador, mas também algumas figuras, duas delas, salvo engano, tá até hoje, Celso Sintramori, né? Que é, cara, um dos maiores litigators aí da história. E tem um outro que saiu do escritório, mas, cara, uma das mentes mais brilhantes, que é o Antônio Mendes, e que, assim, também, né, a imagem e semelhança também hoje é a referência pro Banco Central. Ele já começou isso, né? O próprio Banco Central ligava para ele, né? Exato. Para perguntar sobre alguma temática. Vale contar também dessa relação com ele. Perfeito. Então, eu fui trabalhar no grupo dele, né? E fui trabalhar com o Theo, hoje CS, né? Trabalho no CS e comecei a trabalhar com ele. E aí, depois, eu lembro que o Theo saiu para ir para os Credit Suisse, na época, ele fez uma proposta boa, e eu meio que fiquei na linha de tiro com o Mendes, e eu era ainda estagiário para júnior, né? Então foi um momento que eu aprendi muito e cresci muito, tive que crescer muito, né? E aí, dois fatos, né, que me chamaram muita atenção. O Antônio Mendes era uma pessoa cujo pai é muito humilde, né? Ele veio de Franca, e é um self-made man, literalmente no conceito em que ele sozinho estudou, ele conseguiu entrar no escritório, ele viajava de ônibus porque não tinha onde ficar e aí trabalhava no escritório, e aquela pessoa que é uma pessoa extremamente determinada, né? Algo muito acima da média. E para vocês terem uma ideia, naquela época, né, a gente está falando, de novo, anos 60, né, 70, quando ele entrou, você tinha máquinas de escrever. E ele foi um dos responsáveis por ter renegociado pelo Citibank a dívida do Brasil. O Citibank tinha algo como 60%, 70% da dívida do Brasil. E ele renegociou, representando o Citi, só que essa renegociação, a máquina de escrever, com renegociação de contratos em que na época você tinha o início de xerox, então ele digitava textos da cláusula, colava num pedaço de papel em cima de cláusulas já escritas, tirava um xerox, discutia, e ele conta a história de que ele trabalhava tanto que, como ele ficava muito longe para voltar para casa, né, porque era caro morar, né, em São Paulo, então ele ficava um pouquinho fora de São Paulo, ele pegou um hotelzinho no centro, então ele trabalhava o dia inteiro até 2, 3 horas da manhã, ia dormir no hotelzinho, acordava às 6, voltava e continuava trabalhando para entregar lá os contratos nesse mecanismo. Então, é um cara que realmente, se você ouve a história dele, é muito impressionante. E quando eu comecei a trabalhar com ele, ele já devia ter seus 55, já era uma pessoa super, né, reconhecida no mercado, e eu lá com os meus 18, 19 anos, né? E aí, como eu comecei a ficar na linha de frente, ele passava os trabalhos, né? E aí, obviamente, você em pânico, literalmente suando, né? Porque ele passava, você não sabia o que ele estava falando, daí você tinha que pesquisar, né? Linguagem que você nunca ouviu falar, desespero total, né? Hoje talvez seria bullying isso, mas naquela época é normal, né? Fazia parte do negócio. E aí eu lembro que eu fiz um memorando, me matei no final de semana para fazer e tudo tal, entreguei e tal, e aí era o final de um dia, acho que na terça ou quarta, toco o telefone, eu atendo. Oi, Bruno, é o Mendes, você pode vir aqui? Aí eu gelei, falei, nossa, agora, né? Vai rever meu memo, né?
Aí eu entrei na sala e ele era um cara, ele é muito humilde, super justo, mas é um cara introvertido. Então ele fala muito pouco. Então você não sabe, uma pessoa introvertida, você não sabe se ele tá bravo, se ele tá feliz, né? Você tem pouca... Até você conhecer bem aquela pessoa, você não sabe. E ele olhando assim pro memorando no papel, não que era, né? Batido... Na época já tinha computador, até começaram os primeiros computadores com tela verde, né? Fósforo verde. E aí ele, olhando pro documento, ele fez com a mãozinha assim, ó. Eu não entendi, ele queria que eu fosse do lado dele. Aí eu... Tá bom, aí eu peguei a cadeirinha, né, meio constrangido, sentei na ponta e falou, vem cá, senta perto. Eu sentei perto dele, ele pegou, virou, colocou lá o documento na tela, falou, olha, seu documento não tá legal, mas a gente vai arrumar, tá? Ah, pera só um pouquinho. Aí pega o telefone, diz com o número, liga pra mulher, que eu deduzi, porque ele fala, oi, Benê, tudo bem? Não me espera pro jantar. Desligou. Isso era umas 5 da tarde. E a gente ficou até umas 10h30 da noite aquele dia. Ele reviu linha a linha e falou, olha, aqui você tem que falar isso, aqui. E eu sentado, eu pensei, porra, eu sou um... Posso falar palavrão aqui? Pode. Eu sou um merda. Eu sou um merda, né? Acabei de chegar aqui. Esse cara expôs em casa, 50 e tantos anos, ele não precisa gastar tempo comigo. E o cara parou pra ficar 2h30, 3 horas pra me ensinar. Eu quero ser que nem esse cara. Eu quero ser que nem ele. Eu olhei e falei, é isso. Um dia, quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu pensei isso comigo. E esse valor me chamou muita atenção. Um pequeno paralelo, mas você fez uma coisa muito parecida comigo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Mas, cara, assim, eu entrei no escritório primeiro na área litigiosa, né? Na parte lá de arbitragem. E aí depois eu fui, cara, trabalhar com o Bruno. Cara, eu nunca vou esquecer. O meu primeiro trabalho pro Bruno, cara, era um contrato lá, um QSPA, né? De um lado era uma entidade não financeira, do outro era uma financeira, então era um contrato complexo, compra de 2 empresas, né? E assim, contrato denso, e eu querendo, né, aparecer, mostrar que, pô, eu tinha conteúdo e tal. Cara, mexi no contrato inteiro. E aí, beleza, mandei lá pro Bruno, cara, gastei assim uns 2 dias desesperados e tal. Mandei. Cara, passou meia hora, você me ligou lá e falou, você pode vir aqui? Aí quando eu cheguei, só que era diferente, já tinha o computador e tudo, mas aí você me mostrou, aí você começou a ver, você falou, o que você fez aqui? Eu, não, poxa, eu mexi aqui, eu tentei dar uma simplificada e tal. Aí você revia assim, chegou uma hora e falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Esse contrato aqui foi feito pela pessoa mais brilhante que já passou no escritório. Não reinventa a roda. E aí você falou, deixa eu te explicar. Se você for me dar mais trabalho do que eu já tenho, esse negócio não vai funcionar. Cara, eu morri de medo. Mas assim, pra mim, foi uma coisa valiosíssima você ter falado isso. E aí, não sei como é que foi, mas assim, acho que até uma coisa pras pessoas. Pô, cara, você era um modelo lá pra gente. Então, pô, eu comecei a ver como é que você trabalhava, vi que hora você chegava. Pô, aí eu comecei a chegar cedo. Pô, olha lá, cara, eu vi que você gostava do café. Pô, e aí foi assim também que eu acho que você também foi ganhando confiança. Então, você falou isso, é um paralelo que, pô, pra mim, conversa muito com a minha própria história. E é isso que é um ponto do escritório, que é a questão da cultura. Total. Esse é o ponto. Então, o que ele fez, o que o Mendes fez comigo, foi uma passagem de cultura, que eu fiz exatamente com você. E eu fiz com outras pessoas. Hoje no meu grupo tem 6 sócios. Eu, Zé Luiz, que é próximo de idade, e daí a gente tem outros, por exemplo, Fernando Mirandes. Ele era nosso estagiário quando eu virei sócio. E hoje ele é sócio do escritório. Sim. E ele fala, pensa, age igualzinho a gente. Então é a questão da passagem da cultura. Então, essa questão de você sentar com a pessoa e explicar é muito importante. E aí o que mostra um pouco que a pandemia, você ficar afastado, para nossa cultura, não estou dizendo que está certo ou errado, tá? Mas para nossa cultura, em que você tem que passar o tempo com a pessoa, ver o jeito que ele fala, como ele interage com o cliente, no táxi, voltando, e você dá aquela dica de 2 minutos para aquela pessoa, isso tem muito valor. E a gente entende que isso tem que ser feito presencialmente. Tem gente que não concorda, tudo bem, mas no nosso modelo, não tem certo e errado, no nosso modelo é assim. Então, essa questão da cultura, ela é fundamental. E isso, se você olhar hoje, se você fizer uma pesquisa no escritório, mas por que você usa o escritório Pinheiro Neto? A grande maioria dos clientes fala, porque tem uma consistência de qualidade do trabalho, independente da área que você for. Todos são muito parecidos em qualidade, dedicação do escritório, que é a questão da cultura. Então, e no final do dia, se você parar a pensar, você, Jorge, que é empreendedor aqui, a cultura é tudo, né? Total. É a mensagem que você cria, o que é a sua empresa. Eu vejo aqui a B-Hub é a sua cara, porque você pôs a sua cultura. E é isso que faz a diferença, né? Do que uma empresa que não tem cultura. Então, para mim,
o preceito de empreendedorismo, a cultura é a coisa principal que você tem que ter. Cara, concordo em gênero, número e grau. E algumas coisas me marcaram muito, assim, a passagem. Acho que, assim, tem um programa de alumna do Pinheiro Neto, mas a cultura, como você bem disse, é muito presente em tudo. Você vê, assim, a postura, a forma de escrever, o padrão de formatação das peças do escritório, a lógica, como você cadencia a exposição de ideias. Pô, você vai construir um memorando, então você primeiro fala o contexto, o que é o escopo, depois você tem a cadência de ideia. Cara, primeiro é esse tópico, depois o outro. Conclusão, você vai lá e mostra aquilo. Então, assim, foi realmente uma coisa que também ficou muito marcada, que é um valor do escritório, né, que é um navio escola. Então, né, essa questão de realmente formar. A gente também sempre fala aqui, né, tem que ter um rigor forte em trazer pessoas de excelência incríveis, treinar bem essas pessoas, né, que é o que a gente fala um pouco de processo e sistema, principalmente no mundo de hoje, que é também o que faz um pouco de stewardship, né? Que ajuda a, talvez, aumentar a capacidade cognitiva para, né, que também tem no escritório. Eu lembro muito, assim, poxa, a parte de pesquisa. Cara, a gente já tinha ali uma alavancagem de conhecimento muito grande, as minutos. Então, né, concordo totalmente. Isso aí marcou muito minha trajetória de lá para cá. Não adianta você escrever rebuscado. Né? E isso tem um problema, que algumas faculdades insistem, né, em você reescrever. Daí quando vem pro escritório, fala, olha, arranca tudo, esquece tudo que você aprendeu. Sabe aquele filme do Man in Black lá? Pum, olha na luzinha, porque a gente vai apagar. Você tem que ser... Por quê? Porque na área financeira, por exemplo, ninguém tem tempo para ler o memorando de 50 páginas. Eles querem saber se dá para fazer, qual é o risco e qual a conclusão. Ponto. Ah, mas... Não é um parecer jurídico e tal. Ele quer um memorando curto e grosso. E é isso que também é importante. Então, você tem que entender o que seu cliente quer. Acho que aqui você sabe o que o seu cliente quer. Então você entrega exatamente a BitHub que o seu cliente precisa. A gente espera, né? A gente tem um motto aqui que a gente fala: o cliente foca no core, a gente cuida do resto. Mas, é isso aí. Assim, a gente que tá começando aí, estamos engatinhando ainda, Bruno. Muito arroz com feijão ainda. Nada. E Bruno, uma outra coisa também que eu acho que é bacana da sua trajetória também é que, assim, você é uma pessoa muito disciplinada, né? E também muito simples. O que foi isso para você? Isso foi uma coisa que vem do esporte, porque também até hoje você é um praticante de natação, muito disciplinado. A filha aí com o caminho, né? Para quem não sabe também, o Bruno é pai da Stephanie Baldutini, que é um orgulho aqui do esporte, da natação brasileira. Tem um futuro brilhante aí pela frente. Então, queria que você comentasse um pouquinho desses valores, simplicidade e disciplina. Tá, acho que uma coisa que todo mundo tem que entender, e você pode falar o que você quiser, falar com quem... O ser humano é um bicho preguiçoso, ponto. Ele nasceu para ser preguiçoso. Você guarda energia, você engorda para sobreviver ao inverno, você não vai caçar se você não tá com fome. Então, é a característica do ser humano. Então, você tem que se desafiar para ser diferente. Então, esse é o conceito. É biológico, não é nada, não é um conceito estratosférico. É tão simples quanto isso. E aí, um ponto é, se você quer fazer alguma coisa bem na vida, você tem que ter consistência. Esse é o ponto. E o Pinheiro falava assim, na vida é trabalho, trabalho, trabalho. E depois que você acabar, você trabalha mais um pouco. Que é isso que vai dar o sucesso. O dinheiro é uma consequência. Você não tem que se preocupar com isso agora. Se preocupe em fazer um bom trabalho. Então, acho que essa é a mensagem. Eu nadei a vida toda, até os 18 anos. E eu acabei a minha carreira de natação fazendo travessia. Travessia, a minha maior travessia foi 28 quilômetros, 7 horas nadando. Perdi 3 km, água gelada, foi um negócio assim. Aonde que foi? Na parte limpa da represa Billings, um circuito de 7 quilômetros, então 4 voltas, e é tão longo que você tem que andar com um barqueiro do lado, porque se você tem uma cãibra então você tem que ter um barqueiro por pessoa, tanto que só os 20 do ranking foram nessa competição, pra você ter uma ideia, não era aberto assim. E eu lembro que essa competição me marcou muito, porque você o tempo inteiro tá brigando com você mesmo e falando, e você tá sentindo cansado, sua perna adormeceu, você tá com frio, e você tá doendo o braço que já tá raspando, e você tá o tempo inteiro brigando com você, e você tem que falar assim, não, eu vou prosseguir, eu vou acabar, não importa se eu perder o braço, eu vou. E é uma questão da disciplina, né? Então, acho que a natação, ela te ajuda muito a você fazer coisas impossíveis. Você olha pra trás e fala, nossa, eu fiz isso. Talvez não faria de novo, mas incrível, né? Então, acho que isso para mim foi muito importante para criar a disciplina no escritório. E eu aprendi muito no começo que se você não tem disciplina por qualquer coisa, você não entrega uma coisa bem feita. Então, isso para mim foi a linha mestra, né?
acho que o que eu percebi no escritório é como todo pai e filho, né? Então, você tem seu pai, você admira a coisa e você fala, isso eu não faria. Eu também olhava pro Mendes e falava, puxa, ele é brilhante, talvez eu não vou conseguir chegar nesse nível de inteligência dele, ok. Mas eu quero trazer um lado mais comercial, que talvez naquela época não tinha tanto cliente, não tinha tanta tecnologia, então... E eu fui muito preocupado em entrar também muito mais nessa área comercial e criar alguma coisa escalável que fosse possível no tempo e que desse o principal objetivo do escritório, que é o escritório busca a perpetuidade. Não adianta eu ser brilhante, maravilhoso e não ter um sucessor, não ter a consecução, a passagem da cultura, né? Então, eu fui muito preocupado com isso e falei, eu vou criar o grupo bancário mais forte dos escritórios na história. Esse era meu goal. E aí, para você fazer isso, você tem que ter o exemplo. E a gente migrou, e eu peguei muito isso, né? O líder, né? Você tem vários tipos de líder, né? Mas o Pinheiro era o líder por medo. Ele era um cara muito inteligente, muito nervoso, bravo, né? E ele dava uns berros, e então ele liderança pelo temor. Que era uma coisa nos anos 60, 50, era normal, né? O chefe era visto como um monstro, né? Mas é isso, né? E o Mendes, ele já migrou para o exemplo. Então era liderança pelo exemplo. Como é que você dá o exemplo se você não chega no horário, não cumpre as regras, se não faz bem feito, né? É algo que fica muito claro quem tem filhos, né? Quando você passa a ter seu filho, aí você vai no trânsito, começa a xingar todo mundo, você fala, não posso, meu filho tá me olhando aqui, eu não posso fazer isso. Então, o filho faz assim, ele te cria a consciência do exemplo. No escritório é a mesma coisa, só que eu não tinha filhos na época, mas isso ficou muito claro. Então, era o exemplo, era tudo. Então, eu falei, olha, vou entrar e vou mostrar isso. E como no escritório tem muita gente nova, como você, Fernandinho, Léo e tal, as pessoas se baseiam muito no exemplo. E é muito importante o exemplo bem feito. Porque o exemplo mal feito, você distorce essa pessoa. Ela vai nascer torta. Então tem uma responsabilidade enorme, aquele que é o líder, para dar o exemplo. Então, por isso que a disciplina e o exemplo são fundamentais aqui nessa história. Então, para mim, foi isso. Agora, de novo, né? Até brinco, né? Quando você aposentar, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, porque eu não tenho hobby. Eu não bebo, não sei contar piada. Você pode fazer esporte. Não, mas tá bom, mas depois de 3 horas teu braço você não consegue também. Então o que você vai fazer? Não sei, porque eu me dedico muito ao escritório. O escritório para mim é noite e dia, trabalho 24/7, final de semana. Mas é a forma. E isso inspirou várias pessoas. Então hoje, eu tenho orgulho de dizer, eu tenho mais 5 sócios que cresceram a grande maioria como estagiários e hoje viraram sócios. Então 2 mensagens pro mercado. Olha, você pode virar sócio no escritório. Sim. E 2, eles agem e com valores, mesmo vontade de ritmo, igualzinho ao meu. Então você fala, puxa, que legal. Acho que isso eu consegui passar. E eles fazem exatamente a mesma coisa para os mais novos. Então a gente faz reuniões internas, eu vejo, sei lá, o Bini fazendo um evento, o Ricardo Bini, que é um outro sócio, fazendo um evento, e ele faz do jeito como eu fazia. Ele conta piada parecida com o meu, do jeito. Aí você fala, caramba, né? Que engraçado, ele passou a cultura até nesse ponto, né? Então, é outra coisa importante, né? Se você quiser crescer, você também tem que dar o espaço. Você não pode ser o estrela, deixa que eu faça. Não, você tem que dar o espaço. Hoje, por exemplo, na Febraban, a Tatiana Guazelli, que é outra sócia, que começou como estagiária, também virou sócia, ela tá falando no evento lá sobre cripto, super importante, no painel principal e tudo. Eu me sinto super orgulhoso. Aí você fala, mas você não queria ter ido? Não, porque ela tem que crescer, você tem que dar espaço pra gente. Então também tem isso, né? O exemplo e dar o espaço. Não adianta você, né, ser sempre estrela pra tudo, entendeu? Não, isso é muito legal. 2 coisas bem bacanas que você trouxe, né, Bruno? Primeiro, a questão do exemplo, né? E também dessa consistência de exemplo. E o segundo ponto que é uma coisa, assim, muito arraigada também no Pinheiro Neto, né? Você tem outros escritórios que talvez tenham virtuosos, uma pessoa que se destaca. Claro, natural que também isso existe. Você mesmo é um dos maiores profissionais, né? Um dos maiores advogados do Brasil, reconhecidamente, e referência absoluta na parte bancária, né? E fintech, tudo relacionado ao mundo financeiro. Mas também é muito arraigado que ninguém é maior do que a instituição, né? E é um time, né? A gente tem um valor aqui cultural que é vencemos como um time. E eu acho que isso é muito presente no Pinheiro Neto. E isso talvez é o que levou... Poxa, já tem mais de 80 anos o escritório e vida longa, continua crescendo consistentemente, mantendo os mesmos valores. Você sabe que teve, alguns anos atrás, 2 escritórios grandes vieram conversar com a gente, concorrentes nossos, sobre sucessão. E uma coisa que ficou muito claro que é o defeito da sucessão de um escritório, primeiro é o dono, né? Ele tem que abrir mão.
Ele não pode vender para ganhar dinheiro. Então acho que esse é um... E o Pinheiro foi realmente... Pois é, eu acho que até vale contar isso, porque é um caso... Não tem mais ninguém da família, Não, né? então o Pinheiro... Impressionante isso. Ele... Quando eu entrei, ele, de novo, era uma figura muito forte, era o líder, e as pessoas, os sócios, eles recebiam o trabalho do Pinheiro. O Pinheiro era naturalmente um grande, né? Quando eu entrei, ele tá ficando mais velho, começava a se ouvir um zum, zum, zum nos corredores, que, puxa, quando o Pinheiro morrer, o escritório vai acabar. E o Pinheiro, muito inteligente, ele falou, não, ele começou a mudar. E nessa época, ele fez uma coisa que chamou muita atenção. Ele criou a sucessão do escritório. E na época, ele tinha 2 filhos no escritório. Né? 2 filhos advogados no escritório. E ele decidiu mudar a governança do escritório para fazer o seguinte: o escritório vai ser administrado por os sócios em assembleia. Num segundo nível, o comitê diretivo, que vai ser eleito, na época acho que era 7 ou 9, agora não lembro o número, eleito entre os sócios, e um sócio gestor, que vai ser eleito pela sociedade. Então, o sócio gestor é o dia a dia, comitê diretivo, questões estratégicas importantes e que o sócio gestor reporta, e a assembleia que toma as grandes decisões, né, assuntos que são de assembleia. E quando ele fez isso, o processo interno democrático elegeu o comitê, elegeu o sócio gestor, e os filhos não entraram. E o Pinheiro, que na época quando eu entrei, ele só tinha 5%, ele vendeu tudo para a sociedade. Então, no escritório, hoje, ninguém tem mais do que 1,1%. Eu tenho 1,1%. Eu já tive 2%. Mas o que aconteceu? Quando um sócio novo vem, você vende para a sociedade e a sociedade revende aquela cota para o sócio novo que está entrando. Então, a gente devolve para dar espaço para os novos. Né? Essa cultura que o Pinheiro fez, da sucessão e de crescimento, ela é uma essência do escritório. E uma coisa que você está falando da marca, né? Que a gente, quando foi conversar com os outros escritórios, que vieram, olha, como é que vocês fizeram? Conta pra gente. A gente detectou um grande problema nos escritórios: o referral fee. Eu, sócio, trouxe esse cliente, então todos os casos que esse cliente gerar para o escritório, eu tenho um percentual a mais porque eu que trouxe. No escritório não existe isso. Você trouxe ou foi a marca que trouxe? Você foi porque é o Bruno do Pinheiro Neto que trouxe ou foi o Bruno Baldutini? Não, é o Bruno do Pinheiro Neto. Então, isso é uma coisa importante. A marca, ela é muito mais importante que qualquer pessoa. Não existe esse conceito de tipo, eu trouxe, é meu cliente. O cliente é do escritório. E não existe remuneração por refer. Não existe. É um conceito que destrói. E, de fato, esses 2 escritórios pararam de fazer isso e conseguiram fazer uma sucessão muito mais tranquila. Porque ela é contra-intuitivo, mas aquele sócio, a gente detectou nos casos que o sócio que ganhava referral, o outro sócio não queria pegar o cliente, que não queria pagar o referral por aquele sócio. Então eu não quero pegar o cliente. Como assim? Você presta serviço, não vai pegar um cliente? Não, porque vai dar dinheiro para outro sócio, me incomoda. Então é um negócio de louco, né? Então assim, esse é o ponto. A marca, ela é a essência do negócio. Você está na B-Hub, você está no Pinheiro Neto. Ah, mas eu sou o número 1. Não, você é o número 1 do Pinheiro Neto. Eu sou o Bruno Baldutini do Pinheiro Neto. Não você nunca o Bruno Baldutini e o Pinheiro Neto tá embaixo. Então isso é muito importante. E é isso que eu chamo, que é o famoso intangível. É um intangível que o escritório tem que quase ninguém tem. Que é justamente essa coisa da marca, da qualidade das pessoas. Você, Jorge, deve ter visto. Você às vezes junta um assunto extremamente complexo e traz um Celso Mori, traz um sócio da área tributária. E aí a discussão é de um nível tão alto, né? Que você parece que você tá na NASA. Você fala, caramba, meu, olha o nível que a gente chegou. E a conclusão que se chegou. Então, é um negócio que não tem preço. É o famoso intangível da marca, né? Pô, vou só fazer um breve comentário e depois talvez retomar isso. Mas é muito bacana, não só essa inovação e o belo insight de fazer um negócio que build to last, né? Pô, 80 anos e contando, mas também a visão do partnership, né? De, poxa, todo mundo, né, ao ser dono, se importar também, né, com os princípios, com a perpetuidade, né, com o outcome, o que você gera, né? Então, isso é muito poderoso, mas eu queria conectar o que você falou, né, desse brand power, de tudo isso, e também conectar um pouco com a inovação, né? Porque até agora a gente falou muito da tradição, de tudo isso, né? Cara, desde essa referência, mas também tem uma parte que é muito bacana, que é o seguinte: poxa, eu me lembro também lá no escritório, quando do nada aparece um colombiano lá para falar com a gente, junto com uma brasileira, e, poxa, uma ideia de criar
cartão de crédito, um banco digital para competir com o status quo, com os grandes bancos, Itaú, Bradesco, etc. E daí surge um dos maiores cases de empreendedorismo. E aí eu queria te perguntar também como é que foi esse processo de inovação e contar também, né, o caso do Nubank, que eu estou me referindo aqui, mas também de todo o universo de fintech que surgiu a partir daí. Temos um dos melhores bancos centrais do mundo, né, que estimula a inovação, e o escritório está no epicentro de tudo isso, né? Acho que uma coisa, essa questão da inovação, ela começou muitos anos antes, no seguinte sentido: o escritório sempre foi inovador em teses, né? Tanto que tem uma das frases do escritório mudar a sociedade pelo direito, né? Então a gente, através do direito, muda as coisas na sociedade, que é o conceito da inovação, né? Você está sempre mudando né, de formas legítimas, né? E eu lembro que foi feito uma consultoria, muitos anos atrás, eu era novinho, que falava que o escritório era visto como um escritório muito conservador, isso há 40 anos, 30 e tantos anos atrás, né? Muito conservador, e que sempre falava talvez não para as coisas, né? Não, isso não pode, isso não pode. E isso me marcou muito, né? E isso falou, mas falar não, todo mundo sabe falar, tem que falar não isso, mas faz assim, né? Então essa cultura principalmente na área regulatória, isso é fundamental, né? Porque é tudo muito difícil na área regulatória e normalmente é não, né? Ou seja, o cara vem com uma estrutura torta, aí você pode falar, não dá, né? Porque isso aqui vai dar problema. Mas é só isso ou não? O que mais dá para fazer? Então essa cultura mas o que dá para fazer, era uma coisa que foi imposta, né, dentro do grupo e que sempre prevaleceu em todos os casos. Então a nossa relação nessa área era assim. E aí acho que uma coisa sim, eu sentia que a gente tinha que dar o passo para entrar no mundo de inovação. Como é que a gente poderia, através do direito, né, mudar a sociedade, né? E aí é um conjunto de coisas, acho que tem que ter um pouco de sorte. Então realmente o Banco Central, ele é um fator muito importante. A nossa proximidade com o Banco Central, até pelo volume de casos, de assuntos, isso ajuda bastante. E essa ideia de falar, tá, o que ele me trouxe aqui não funciona, mas vou parar por isso ou vou dar uma ideia melhor, né? Então eu preciso entender o que ele está fazendo. E aí a história de Davi e Cris é verdadeira, né? Então o Jorge participou também, era uma sexta-feira, uma coisa assim, foi marcada uma reunião com eles vieram para o escritório e eu lembro que veio a Cris, o Davi, a Cris falava muito mais, né? E ela veio contar que queria montar uma estrutura de cartão de crédito, que, enfim, tinha uma tese jurídica lá que ela entendia que a administradora de cartão de crédito, né, poderia... Uma súmula que poderia emprestar, né? E aí eu falei, olha, Cris, não é, né? Porque a súmula, de fato, a súmula, para quem não sabe, é o resumo de uma decisão que tem centenas de páginas, né? E normalmente é feito por um estagiário lá do fórum, né? Que não leu o negócio direito. E a súmula, de fato, falava, né? Falando, não, isso é... Administradora de cartão é equiparada à instituição financeira e pode emprestar com taxa de juros acima da lei de usura, uma coisa assim. E ela se baseou muito nisso. Mas se você lesse para valer o negócio, ele não era isso que estava escrito no meio. Era, olha, a administradora de cartão não é uma instituição financeira, ela não pode emprestar, ela pode contratar, né? O cliente contrata a instituição financeira e através do extrato eu cobro as taxas da instituição financeira, através do extrato do cartão, né? E eu lembro que a gente ficou no embate, né? E você lembra, né? Que ficou batendo papo, né? E ela insistindo, ela é uma pessoa que tem um caráter muito forte, é uma pessoa inteligente, óbvio, né? Muito brilhante. Ela insistindo no ponto, não, mas eu acho que dá pra fazer. Daí, depois de quase 2 horas, né? Eu dei uma de Pinheiro, né? Baixou o espírito do Pinheiro, eu falei, Cris, é o seguinte, você veio aqui me consultar. Eu estou dizendo pra você que este modelo não funciona. Tem um outro modelo, mas esse modelo, no meu modo de ver, tá errado. E pode dar muito errado. Mas você já veio aqui com o seu parecer do seu advogado e você não está aceitando, eu não estou conseguindo te convencer. Então, vá com o seu advogado. Eu acho que não adianta, porque a gente vai ficar aqui dando círculo, né? No mesmo lugar a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, vai com o seu advogado. E nessas horas o Davi falou, não, qual a sua proposta? A minha proposta é que vocês façam assim, assim, assado. Tá bom, muito obrigado, saíram. Eu lembro que era umas 10 da noite na sexta-feira. Eu falei, putz, esses caras nunca mais vão voltar, né? Porque não foi uma boa reunião, né? Vamos combinar. Foi uma reunião dura, foi pegado. E na segunda-feira, ligo a Cris e fala, você está contratado, a gente vai montar uma administradora com você, tararata. E aí que nasce a Nubank, né? Foi aí que começou toda a história, né? E aí a gente ficou muito próximo deles, criamos uma relação super boa e fizemos tudo até a IPO, né? Então foi um negócio muito legal. Total, não. E incrível, assim... A gente não tinha sequer o conceito de banco digital, né? O Nubank, de novo, né? Mudar a sociedade pelo direito. Isso aí teve um impacto, né? Surreal para a economia como um todo e para o consumidor final. Exato. Porque foi a partir desse conceito, né?
primeiro, tirar a anuidade do cartão, depois tirando os FIIs, que a gente ia, né, enquanto sociedade, aprendeu o que é banco digital, e isso elevou a barra do mercado como um todo. E foi a primeira vez, né, e aí que é o grande ponto do Banco Central, que o Banco Central viu que a tecnologia quebrava uma das barreiras para a competição. No Brasil, a gente nunca teve problema de um banco estrangeiro entrar para competir. Nunca foi. O Brasil ele é aberto nessa área, sempre foi, né? Só que existiam duas grandes barreiras. Um é, puxa, eu não vou abrir 5 mil agências bancárias, não tem como. Bom, agora tem uma tecnologia que você no seu celular abre a sua conta. Então agora não preciso mais disso. Então, primeira barreira derrubada. E a segunda é acesso à informação. Como a gente não tem... A gente começou agora, né? Mas na época não tinha o birô de crédito positivo, né? O bom pagador. Quem trabalha no mercado há muitos anos tem uma vantagem competitiva, porque ele sabe a história creditícia do Bruno. Eu tô 20 anos lá no Itaú, 30 anos no Itaú, ele sabe se que eu paguei ou não paguei. O cara que tá entrando não sabe. Então a segunda barreira, que é o acesso à informação. E essas duas coisas, a segunda cai com o Open Finance, que é o acesso igual da informação para todos. Então acho que o Banco Central ele teve foi brilhante, né? As pessoas do Banco Central de fato são brilhantes, de entenderem que agora a tecnologia é o momento de você repensar as regras, né? E aí que surgem as regras de meios de pagamento. Aí que surge as SCDs, né? Que são as fintechs de crédito, que a gente até ajudou a escrever, mas, de novo, a gente foi mostrar para o Banco Central os modelos e ele fala, puxa, que interessante, podemos acompanhar vocês? E aí um dia ele fala, gostei, agora está na hora de a gente fazer uma regra. Então, é isso, acho que tem um pouco de sorte que o próprio Banco Central ele teve uma visão de entender que era o momento que a tecnologia ia ser um grande fator de mudança do mercado. Né? Total, né? A gente tinha um mercado altamente concentrado, não só o crédito, as contas nos grandes bancos, mas também a gente tinha o duopólio, né, das adquirentes, né, que também, com o sistema de pagamento brasileiro, né, poxa, hoje a gente tem Stone, tem PagSeguro, tem SumUp, tem tantos players no mercado e, né, essa mente aberta do Banco Central ajudou demais, porque oxigenou, gerou concorrência e com isso melhores preços, melhores serviços para o cliente. E você sabe que se você olhar para trás, o Banco Central ele foi extremamente arrojado, né? Por que arrojado? Porque naquela época eu podia montar uma e-wallet, eu podia montar um cartão de crédito, eu podia montar uma credenciadora maquininha sem autorização do Banco Central. Verdade. E só quando eu batesse determinada volumetria eu podia ir. E aí até lembro que eu falei, mas quer dizer então que se eu quiser fazer o Bruno Payments, pegar o dinheiro de todo mundo e ir para Las Vegas, tudo bem? O Banco Central falou, você obviamente vai ter cometido um crime, mas do ponto de vista regulatório não tem o que a gente fazer, você ainda não é regulado. E a lógica é, eu prefiro correr esse risco, eu regulador, para abrir o mercado, do que ser super conservador, ficar na retranca que esse mercado nunca vai abrir. Então eu tenho que ousar. Então você olhar e falar, caramba, não, é surreal, realmente. Ousado, né? Pensando agora, né, a gente vê, e até queria ouvir um pouco da sua opinião também sobre o mercado de cripto, mas é um pouco disso também, né? Poderia ter ocorrido, não sei quantos casos. Eu lembro que teve um pouco de problema de subadquirentes que acabavam usando, né? Porque aqui a gente, diferente, né, de outros países, você tem o float, né? Dos 28 dias, né? Você não, enquanto adquirente, você não paga, né, o estabelecimento. Acho que no mundo mais desenvolvido, você tem mais dois, D5, né? D2, D5, Então, acabavam que usavam esse recurso para se financiar, né? Então... E o Banco Central teve um grandíssimo aprendizado, porque ele de fato foi perguntando, foi entendendo e foi feita a regulação. E aí acho que é uma outra coisa que é legal, né, do regulador brasileiro, né? Não tenha medo de errar. Você fez a regra errada, se arruma. E de fato, se olhar a quantidade de alterações de regra, não quer dizer que eles erraram, mas eles fizeram uma melhora na regra com base no que eles aprenderam. E aí você fala, poxa, que legal. Para advogado é uma loucura, né? Porque a quantidade de regra que tem, né? E para jurídico interno de empresa, então, é o desespero, né? Porque cada dia sai uma regra nova e fala, nossa, não consigo acompanhar porque eu tenho que ainda trabalhar na empresa, né? Então, mas é um modelo que, se você olhar para trás e o que a gente tem, né? As Nubanks, PagSeguro, Stones, Creditas, é um sucesso. É a única forma, talvez, que existia para abrir o mercado. E um Banco Central que é independente. Óbvio que sofreu pressão? Sim. A gente tem alguns amigos, né, de outros países da América Latina. Hoje eu falava com um advogado, né, de um país da América Latina e ele falava, infelizmente o nosso Banco Central ele sofre muita pressão dos grandes bancos. Então a gente não tem essa abertura ou essa força que o Banco Central tem. E aí você chama a atenção e fala, é verdade, né? Então isso também é um fator importante e aí mostra, assim, de novo, não é uma questão política, como é fundamental ter um Banco Central independente, né? Ele tem a política dele, ele tem que fazer a coisa, não importa, e não tem pressão, não tem carteirada e acabou, entendeu? Total, né? E assim, tudo são trade-offs, né? Então, poxa,
você ter o controle da inflação, como a gente teve, né? Um real forte, né? O Pix, etc. Isso também conversa com a independência, né? Não dá para você querer só um lado e querer o outro, né? Então faz parte, né? Assim, eu acho que é muito complicado a gente, né, olhar as coisas só por um prisma que convém a nós, né? Como tem essa discussão agora de juros. Então, absolutamente com você. E aí queria conectar um outro caso também, que de novo, um pioneirismo do escritório, né? Eu lá ainda moleque, vendo o Davi, vendo, né, essas feras todas, Sérgio, etc. Conversei com você um belo dia e falei, Bruno, acho que eu vou sair para empreender. E aí criamos lá a Biva, lá com o empréstimo peer-to-peer. Sempre falou, cara, não faz isso e tal, mas depois de muito ali eu não aguentei, acabei pulando nessa água gelada. Mas foi uma coisa legal, naturalmente a gente, né, nós criamos lá o peer-to-peer lending, e isso depois veio até dar origem à sociedade de empréstimo entre pessoas, sociedade de crédito direto, então tenho muito orgulho disso, mas também foi muito legal porque foi o primeiro caso, né, com a Biva lá, que criou o Startup N, esse programa de apoio ao empreendedorismo dentro do escritório. Né? Então, queria que você contasse um pouquinho disso também. Então, para quem não sabe, o Jorge foi a semente que criou algo que hoje é um programa que é um sucesso, né? E que talvez foi muito importante até para a imagem do escritório, para a entrada no ecossistema, né? Eu lembro que o Jorge sempre era um cara muito ativo, né? Ele fazia muitas coisas e tudo ao mesmo tempo, né? Ele falou, não, Jorge, foca aqui no mesmo. Não, mas eu já fiz isso e fui fazer aquilo, eu li o memorando, eu li o livro de não sei quem. Eu falei, calma, Jorge, pé no chão aqui, vamos resolver. E aí, então ele era sempre muito assim. E aí a gente foi no Banco Central apresentar uma solução de um cliente nosso. Eu levei o Jorge, né, para Brasília, não foi? Foi. E que o Banco Central foi aquele momento que o Banco Central falou, nossa, que interessante, podemos acompanhar, né? E aí o Jorge no carro falou, sabe que eu andei pensando, eu tenho um sonho, quero montar a minha startup. E eu queria contratar o Pinheiro Neto e eu não tenho dinheiro para te pagar. Você falou assim para mim. Daí eu falei, mas não, Jorge, né? E aí advogado, né, é um bicho que sabe muita informação e sabe tudo que vai dar errado. Então, né, normalmente o advogado é que ele fala, não faça, vai dar tudo errado. Por isso que o advogado não é um grande empreendedor, né? Porque a gente vê muito, né? A gente sabe demais e fica fazendo cálculo do que vai dar errado e ainda acaba não fazendo nada, né? E aí o Jorge, saindo da lógica do advogado, falou, não, mas eu quero tal, como é que a gente faz? Aí eu sentei e falei, puta, como é que eu ajudo esse moleque, né? Tem que ajudar ele é gente boa, cara, ele é super do bem. Vou dar uma força pra ele. Daí eu sentei lá com o Zé, né? A gente falou, Zé, o que você acha aqui? Daí me veio uma ideia, falei, vamos pegar o Jorge e esse modelo, como é que é o modelo de startup, né? Ele é um cara com uma grande ideia, mas ele vai ser um dia, vai receber algum funding de alguém. E aí se a gente pegasse uma remuneração no risco, mas se tiver o funding a gente se remunerar com algum sucesso, putz, será que não monta esse modelo? Ele falou, putz, você acha? Eu acho, vamos fazer, vamos. E aí tava o Fernandinho já no grupo, tava voltando de Wharton, né, já, né? Eu falei, faz a conta aí, faz a conta, você que fez Wharton. Do Deutsche, Bank. Né? Tinha feito Wharton, Deutsche. Eu falei, Fernandinho, faz a conta, vamos fazer um exercício financeiro, ver se fecha a conta. E aí, obviamente, é um pouco característico do grupo. A gente tinha muito trabalho e a gente queria trazer nas horas um componente de sucesso. Porque, óbvio, as horas são bem remuneradas, mas dá muito trabalho, né? Se a gente conseguisse ter um componente... E tem um custo de capital também, né? Tem um custo, exato. E se eu pudesse ter alguém, uma hora que paga em algum sucesso, a gente traria um evento de risco, mas ao mesmo tempo reward, né? Então foi essa um pouco a lógica e funciona porque a gente estava muito ocupado, tinha espaço e o escritório ele permite os sócios empreenderem, ele dá esse espaço, né? Então acho que com base nisso a gente criou esse programa que no fundo a gente pega uma startup, que nem do Jorge da Biva, do zero. Ele é tratado como um cliente normal, então a gente trabalha com qualquer área, com todas as áreas do escritório, com todas as áreas do escritório, e aí a gente faz esse acordo, né? Normalmente a gente começou com 3 anos, mas agora já é 5 anos, né? Em que se você tiver eventos de captação, a gente aplica uma tabela regressiva acumulativa. Então você vai captar até 10 milhões, sei lá, exemplos, né? 10%. De 11 milhões a 50, 7,5. De 50 a 100, 5. E ela é cumulativa. Então, se você já fez uma primeira captação de 10, você vai para outra, você já vai pro tiro de baixo. E a gente testou esse modelo com a Biva, né? E aí a gente aprendeu 2 coisas, né? Nada como você imagina dar certo, né? Então, todos os casos que a gente teve, a Biva começou, foi super bem, dinheiro lá quase foi pro saco, nossa, ajuda o cara, não sei o que e tal. Eu lembro que até na pessoa física eu falei, não, vou ajudar esse cara aqui. Vou contar sobre isso, inclusive, aqui. Eu conheci o pai do Jorge, o pai do Jorge super preocupado, isso me tocou muito, né? Eu falei, puxa vida, olha o pai como tá sofrendo, precisa ajudar esse cara aqui. Até lembro que na época lá, no momento de crise lá, eu dei uma ajuda lá. E eu falei, puxa, mas eu quero que esse cara dê certo. Eu gosto dele, ele tem que dar certo. De algum jeito ele vai dar certo. E a gente deu, né? E aí,
acelerando um pouco, né? De fato, a Biva foi um sucesso, porque ele conseguiu, e aí coincidiu, né? Com o Jorge crescendo, e um cliente nosso, que era PagSeguro, falou, a gente tá querendo ver esse negócio de peer-to-peer. Falou, olha, tem um moleque lá que foi cria da casa, quase filho aqui, e ele tem um negócio super legal, quer olhar? Vou olhar, mas se você comprar, eu vou ganhar dinheiro. Não, tamo alinhado. Aí olhou, tal, não é que comprou, o Jorge ganhou dinheiro. Então foi o nosso primeiro caso de sucesso, né? Então... Não, isso, Bruno, esse tudo que você tá falando, assim, dá um orgulho enorme. E, cara, uma inovação incrível, né? Porque isso, lá nos Estados Unidos tem modelos disso também. O Wilson Sonsini foi advogado do Steve Jobs, tinha alguma coisa assim, o escritório inovou completamente aqui e possibilitou isso, né? Porque, né, tomou risco conosco. E depois, nesse momento, Bruno, até o que você fez, cara, foi muito mais do que advogado, né? Como você tava contando. Foi um negócio, cara, de pai que você fez, porque, cara, eu cheguei a estar com uma dívida lá de 5 milhões na física. Pô, 5 reais, cara, pô, meu pai possibilitou tudo, mas longe, assim, a gente ter qualquer capacidade de fazer isso. E você bancou, né? E falou, cara, vamos até outro lado, me emprestou para ir saneando as coisas, trouxe investidores, né? E depois, cara, atuou como um investment banker, né? Para depois a gente ter a venda. Então foi assim, por isso que eu tava falando também, devo tudo a esse cara aqui, não só porque eu aprendi, né, direito a fazer coisas de excelência, mas também de conseguir ter feito o deal e possibilitado tá aqui hoje. Então, assim, foi o melhor investimento que a gente fez, até do ponto de vista, tirando o aspecto pessoal, até do ponto de vista de investimento, foi o maior retorno de investimento. E você sabe que passados 7 anos, né, no programa, né, hoje tá um negócio sofisticado, tem a Cris Serdenberg que faz a curadoria, a gente tem números e tudo. A gente teve 42 empresas até agora. Caramba! Das mais do que muito VC. 16 casos de sucesso. 16. Caso de sucesso é que teve evento liquidez, né? Sim. Outros casos não deram nenhuma, a gente perdeu e tal, mas 16 casos de sucesso. Se você somar o que a gente ganhou, tal, o programa se paga. Então é muito legal, né? Que você fala, puxa, a gente se paga, o programa é autossustentável, que é muito legal. Claro que são fases diferentes, né? O cara muito no começo, um cara no meio, o cara saindo, então você tem isso. Mas o mais legal, são duas coisas que chamaram muita atenção. A gente percebe como a marca, e aí que o direito muda a sociedade, era... A gente, com os modelos e as ideias criativas em direito, a gente mostrou para o regulador o modelo das fintechs de crédito, que depois o Banco Central falou, legal, vamos criar uma regra se inspirando neste seu modelo. E criaram-se as SCDs e SCPs. Então você fala que legal. Aí a gente ajudou, por exemplo, a Peer, que é um problema. Seguro é um mercado, né? Também exato, o Igor, né? Um super empreendedor, brilhante. Só que a regulação, ela não foi feita para pequena seguradora, ou ele exige um grande investimento, certo? Até a SUSEP, a regra é diferente, né? No Banco Central você pode fazer tudo que é, né, regra do sistema financeiro, tudo que não é vedado pela lei. Isso. Já a SUSEP só pode fazer o que já é previamente autorizado. E a regra era, são seguradoras de muito capital. E a gente, conversando com a própria SUSEP, aí também, né, o privilégio de ter uma presidente que era brilhante, né, e que tinha essa visão, falou, por que vocês não segmentam como nem o Banco Central fez? Então, para um risco pequeno, menos capital, processo mais simples. Para uma seguradora que representa risco maior, mais capital. E aí você permite a inovação. E ela fez isso e mudou a regra. E aí você fala, caramba, que legal, né? Olha como a gente consegue, né, de uma certa forma, com a marca, né, através do direito, se influenciar e mudar, né? Então se você olhar, fala, caramba, essas duas mexidas foram fenomenais, né? E aí tem várias outras, né, em cripto, né, próprias discussões com o Banco Central, mas você quer regular agora? Para quê? Né? Qual que é o risco que você está olhando? Então, tem aí um pouco esse lado e aí um pouco a marca do escritório, né? O fato de ter uma marca muito forte, o regulador fala, bom, esses caras são sérios, vão ouvir, né? E aí, obviamente, o próprio Banco Central fala, deixa eu ver o que mais você tem aí, me interessa, eu quero entender o que está acontecendo no mundo, isso é muito legal. E aí, as outras coisas engraçadas, né, que esse programa trouxe, coisas interessantes. Hoje, os estagiários, eles querem vir trabalhar na gente pelo programa de aceleração. É o fato de você pegar uma pessoa, de ser ajudar uma pessoa a criar uma solução cuja tecnologia vai melhorar a vida das pessoas. Isso atrai esse público dos estagiários. Então, foi uma grata surpresa. Você fala, caramba, né? Isso talvez na minha geração nunca seria, mas para essa geração é importante. Então, isso é uma coisa importante. A segunda a gente acabou virando um hub de negócios, né? A gente virou quase um banco de investimento, sem cobrar, né? Como banco de investimento, que os VCs vêm falar com a gente, fala, que mais você tem aí? Ah, deixa eu falar com esse cara. Falei, tudo bem, eu vou te apresentar, mas se você investir... Não, estamos alinhados. Você vai ganhar seu dinheiro, tá super alinhado, tamo junto. Vamos fazer isso aqui. Não tem problema, que a gente, né, super preocupado.
E aí, o outro lado da moeda é quando o cara vem com um PowerPoint bacana, né? Todo mundo sabe fazer PowerPoint bonito, essa turma aí. E eles colocam lá Power by Pinheiro Neto, o VC fala, não, eu quero conversar com você. Então é engraçado como a nossa marca, ela abre, né? Criou-se, né, esse mercado, né? Total, e não só o VC, mas também os parceiros, né? O ecossistema. Porque, você quer começar uma fintech, você vai precisar de ter um Bank as a Service. E aí o próprio escritório também ajuda também a conectar com o parceiro dali, né? Todo esse ecossistema importante. Você quer toda a estrutura de contabilidade, back-office, né? De endereço, representante, fala com a B-Hub, né? Porque aí que é a solução. Tem esse aí também. Justo. Bom, chefe, cara, agora já caminhando... Bom, obrigado pela aula incrível. Agora já caminhando para o fim do nosso papo, a gente chega aqui... eu tenho uma última pergunta. Antes da gente entrar nessa parte do bate-bola, jogo rápido nosso, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte. A gente falou muito da inovação aqui no direito, nessa parte talvez mais um pouco conectada ao âmbito financeiro. Mas tem uma parte que eu queria também ouvir do seu lado. Como uma das principais lideranças do Pinheiro Neto. Como que você está vendo a inovação no mundo jurídico? A gente também discute muito legal ops, algumas inovações ali para alavancar, né, o aumento talvez da capacidade cognitiva ou diminuição da carga ali de mudar de uma coisa para outra, de fazer coisas talvez que, né, não sejam tanto a inovação, a parte onde tem um maior valor agregado. Como que você vê pouco dessa inovação no mundo jurídico? Essa discussão super constante. Acho que você tem que olhar em fases, né? Acho que a primeira fase, legal techs e tudo, ela resolve coisas que um escritório grande já tem solução. Eu tenho uma super biblioteca, eu tenho gente que pesquisa e a tecnologia veio para ajudar os pequenos. Então, de fato, a diferença na competição diminui graças à tecnologia. Então, o pequenininho hoje, através de um legal tech, consegue coisas que a gente faz através de uma estrutura muito mais cara e que existia antes da tecnologia. Então, acho que essa é a primeira onda. Acho que a segunda onda é o que a inteligência artificial começa a mudar os escritórios. Acho que aqui no Brasil a gente tá um pouco mais atrasado. Por quê? Nos Estados Unidos você tem o Discovery. E o Discovery é uma análise massiva de documentos que devem ser mandados para o outro lado no processo, né, de citação lá que existe. Sim, e que é a inversão do ônus da prova. Né? Exato, que é justamente você tem que mandar. E é questão de leitura de documento. Então, de fato, lá a tecnologia começou a tirar o emprego das pessoas que só faziam isso. Era o paralegal que ficava lendo e marcando o documento e mandava. Hoje a tecnologia já faz. Isso afetou o Brasil? Não ainda, porque normalmente os grandes investidores em tecnologia são americanos e a estrutura foi feita para o mercado americano. Chegou algo assim no Brasil? Não ainda, né? O que tem já é o chat GPT, inteligência artificial, como é que isso afeta o mundo das pessoas. E aí, de fato, eu acho que ela começa a afetar no nível mais simples. Então, eu estava falando outro dia com um amigo que tem lá um escritório meio massificado e ele falava, veja, eu gastava 2 dias para sair uma carta em inglês para alguém. Por quê? Porque o meu cara lá faz, mas o inglês é muito bom, eu tenho que rever. Hoje, ele põe lá, escreva uma carta assim e sai a carta, não preciso mais rever. Então, eu ganhei 2 dias de prazo usando. Então, para as estruturas mais simples, eu já tenho uma solução. Mas isso afetou os grandes escritórios? Não, porque no grande escritório o cara tem que falar inglês super bem, ele já vai fazer. Então, ainda não. Ele vai afetar? E aí que vem a grande pergunta, né? Porque o problema do chat GPT, ele não combina com sigilo profissional. O chat GPT ou qualquer tecnologia de inteligência artificial, ele aprende com base na informação que você dá e usa em benefício de todos. Opa, mas peraí, se aquela informação é, por exemplo, por sigilo, como é que eu vou poder dividir isso? Então aqui tem um dilema, né? Como é que eu vou... Então, será que isso vai dar certo ou a gente vai ter que ter nosso chat GPT fechado no nosso mundo para ser funcional? Eu acho que sim e não aberto. Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, alguns clientes nossos, principalmente na área financeira, já estão mandando carta falando, olha, nós temos informações consideradas sigilosas. Então vocês, como os nossos advogados, vocês não podem usar o chat GPT. Porque na hora que você colocar lá, eu não tenho controle dessa informação e você pode estar violando as nossas políticas. Então não use. Então até existe uma pressão contrária dos bancos, em especial os bancos americanos, falando não concordamos. E de fato a gente adotou uma política de inteligência artificial agora, que é é a primeira versão, ela obviamente vai ser mudada, e começaram vários estudos, né, do uso para o escritório. Então, engraçado, a gente perguntou lá no nosso grupo, vocês usam, os estagiários, vocês usam? Putz, sabe que eu não uso? Porque quando eu coloco lá sobre regra de bancária, não dá para confiar.
que a regra antiga tá errada, a gente sabe mais. É verdade. Também tem... Então, isso não. Agora, o pessoal do contencioso. Eu pedi pra fazer uma petição. Você sabe que ficou boa a petição do cara lá? Eu só mexi um pouquinho. Então, você vê que tem, a depender do uso, ele começa a dar alguns efeitos que ainda não são perceptíveis a ponto de falar, melhorou substancialmente. Dito isso, no escritório, a gente sabe, né, que existe um movimento natural com a entrada de muitos escritórios, menos casos, por exemplo, olha a área de M&A, né? Um monte de escritório que é decisão de outros escritórios que estão tentando competir e competem por preço. Então, hoje, um M&A, a due diligence, né, que é a análise dos documentos, tem escritórios fazendo com preços que são impossíveis de fazer. Mas como é que você compete para isso? Não pega ou usa tecnologia para te ajudar em análise de documentos e tudo. Então, certamente, os escritórios vão usar a inteligência artificial e tecnologia para ser mais eficientes, para padronização maior, para justamente as coisas que eram filé mignon e que hoje passam a ser carne de pescoço, elas têm que ser usadas, porque não vamos deixar de fazer uma due diligence bem feita, porque se eu deixar passar uma coisa e depois tem um problema na frente, a problema é nosso. Então, não adianta, isso não se corta. Então, a gente vai continuar tendo que fazer, só que a gente vai usar a tecnologia. E aí, essa eficiência vai nos deixar competitivos. É um pouco nessa linha que a gente acredita e que deve acontecer mesmo. Perfeito, perfeito. A gente aqui defende muito também um outro viés que também não chega a ser a inteligência artificial, mas é o que a gente chama de legal ops. Porque o que é? Tem uma série de atividades que talvez não tenham o alto valor agregado, ou a inovação, a criação de tese, mas que acabam demandando tempo. Desde a parte de gestão, registro, algumas coisas ali, né? Base documental, organização de documentos dentro de uma maneira mais coerente. Então, visibilidade sobre métricas. Então, a gente acaba focando nisso também, que a gente acredita que isso ajuda na gestão ali dessas tarefas, né? Então... É bem isso mesmo. Acho que hoje, o que daria para falar é, para as coisas mais simples, você começa a ter impacto. Para as coisas sofisticadas, menos impacto. Então, os escritórios que nem os nossos, que são muito sofisticados, com teses muito complexas e tudo, ela ainda não, a tecnologia não chegou a ponto de ser uma coisa disruptiva. Ela vai chegar? Vai chegar. Vai trocar o advogado? Acho que não. É engraçado que a gente tem uma consultoria que a gente estava conversando, né? E eles pegaram a lista do Chambers, né? Os top 10 lá dos, né? O band one do Chambers, são os caras que são, né? Essas listas telefônicas lá de ranking, né? E aí eles fizeram uma análise do porquê que os clientes escolheram aquele cara que é o band one. E a resposta não foi porque esse cara sabe muito da matéria. É porque ele tem non-legal skills. Ele entende o meu negócio, ele pensa fora da caixa, não tem nada a ver com o direito. Você vê? Olha só. Entendeu? Então, esse é o ponto. Acho que as pessoas têm que olhar para os non-legal skills, porque aí a tecnologia vai demorar muito mais para chegar. E o serviço também. É o serviço. Você entendeu o que o seu cliente precisa? Você pensou algo diferente para ele? Você entende profundamente o negócio dele a ponto de você poder sugerir uma coisa, ou você vai falar uma coisa e falar, você tá louco? Que ideia idiota, você vai matar meu business? Então, é isso. Então, talvez, eu acho que a tecnologia, hoje, ela não vai chegar nesse ponto ainda. Eu me aposento em 13 anos, espero que até lá também não chegue, daí tá tudo certo para mim. Mas acho que é uma realidade. Então, acho que essas non-legal, essas skills que não são padronizáveis, vamos chamar assim, essa sim que faz a diferença, né? Boa. Bom, Bruno, chegamos aqui então no nosso bate-bola, jogo rápido. Vamos ver. Bom, empreendedor ou profissional que te inspira? Tem um Jorge Vargas, me inspira. Que sou eu, verdade. Pô, que sou é eu, verdade, pô. Porque você sabe que uma coisa que eu aprendi no empreendedorismo, né, que é justamente a agressividade de tomar uma decisão, mesmo sabendo que tem risco. E isso para um advogado, né? Então eu lembro, essa sua decisão para mim chamou muita atenção. E uma outra decisão, que é uma história engraçada, que é do Pedro Conrad. Sim, também um baita empreendedor do Neon. Empreendedor, e eu lembro... Eu que te apresentei ele, inclusive. Eu sei. E ele entrou no programa, né? Sim. Ele foi a maior captação Series A, e no dia seguinte o banco que ele tinha quebrou, virou do avesso tudo, né? Em um dia, né? Foi a maior felicidade e frustração tão rápida, né? Mas depois ele recuperou e sucesso a Neon, né? Não tinha nada a ver com ele, né? Acho que era o banco potencial que quebrou, mas ele tinha uma parceria, então os recursos estavam lá, tudo recuperado. Mas enfim, sofreu pra burro e tal, estresse total. Mas o fato que me chamou a atenção, essa história engraçadíssima, né? Que era... a gente tava ajudando ele tinha pedido um cartão pré-pago da Visa, eu acho, né?
E não saía, tal. E aí eu ligava, e aí, Pedro, eu ainda não, estamos esperando, tal. E aí na segunda-feira eu abro o Valor Econômico e lá aparece uma foto do Pedro, braço cruzado ali, falando, porque agora nós somos Visa. Eu falei, pô, liguei pra ele, Pedro, saiu o negócio? Não saiu, mas agora vai ter que sair, porque depois dessa eu falei, caramba, olha isso, que agressivo, né? E não é que saiu no dia seguinte? Então você olha e fala, cara, é isso, esse empreendedorismo raiz, né? De falar, cara, você tem que arriscar. E você tem que arriscar, mas não é uma arriscada de vou pular do prédio. Não, é uma coisa... É um alto risco, mas super consciente, na linha que você fez. Então, é isso que eu gosto, que é difícil pro advogado, né? É difícil, assim... Foi duro, viu, Bruno? Assim, eu não tinha ideia de todos os problemas. A ignorância é uma bênção. Senão, se você fosse olhar e falar, não, esquece, não vou fazer isso, né? Você corre a maratona e depois você acaba falando, o que eu fiz, né? Se você soubesse esse canto, você não faria maratona, mas você faz, né? Porque você nunca fez na vida. É isso. É isso. Bom, seu livro favorito? Olha, meu livro favorito é... Faz tempo que eu não tenho um livro favorito, mas o do George Orwell. Do 1984 ou Revolução dos Bichos? Revolução dos Bichos. Baita livro. Se você lê hoje, ele é atual. E eu lembro que eu li muitos anos atrás, era novo, falei, que história, né? E aí eu fui outro dia, eu dei uma passada no livro lá e falei, brilhante. Meu Deus do céu, que coisa, né? Então esse livro até hoje me chama atenção. Muito bom, muito bom. É brilhante, é um livro curto. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena, é incrível. Eu precisaria gastar mais tempo lendo, viu? Deixar o disclaimer aqui, não dá tempo, tem que trabalhar. É duro, é duro. Tem que, né? 2 filhos gêmeos lá, né, Bruno? É puxado. Boa. Uma frase que te inspira na vida ou no mundo de empreendedorismo? Acho que a frase que me inspira, que eu já falei agora, que tem a ver com empreendedorismo, que é mudar a sociedade pelo direito. Para mim é uma frase que o Celso Mori fez e ela é uma grande verdade, né? É um pouco as teorias do Law and Economics, né? Como a lei tem impacto na economia. É um pouco isso, né? Um princípio, né? É até... Cara, você muda uma lei e você muda e você cria. Então, criou-se a lei das SCDs. Olha o que aconteceu. Verdade. Criou-se a regra do PIX. Revolucionou o mercado. Então, o direito é o direito que muda a sociedade, né? É um negócio... Ou sandbox da Ou sandbox, né? É muito legal, né? Então, pra mim, né? É um negócio que é uma frase que é muito forte, né? Muito verdadeira, né? Total. Muito bom. Ela quase virou um princípio estratégico do escritório. É um princípio estratégico. Tá? É uma das nossas frases lá. Incrível. Muito boa. Um filme ou série? Olha, eu gosto muito de Star Wars. Mesmo? Muito. Olha só. Curto muito. Caramba. Eu curto porque é da minha geração, né? Foi o primeiro filme de sci-fi com efeitos, né? E até hoje eu curto muito, eu adoro. Muito bom, muito bom. Maior acerto da sua vida profissional? Ter entrado no escritório. Acho que é o maior acerto. O resto é consequência. Muito bom, Bruno, muito bom. E a maior bola fora? Ou evitar, que eu lembro que teve uma vez que você chegou a flertar de quase sair do escritório quando você era novo lá, que foi ali dos booms dos anos 2000 ali, das .com. Exato. Pode ser também que você quase evitou também. Não, acho que a maior bola fora é um negócio que até hoje me marca, você vê como você fica, né, perfeccionista, né? Era um caso de uma administradora de consórcio do escritório, veio um pedido lá. E eu tava atolado trabalho, eu fui lá e usei meu conhecimento com base na regra de banco. E tinha uma regra específica que eu fiz errado. E eu mandei e o Mendes falou, tá errado. Essa quase me matou internamente. Falei, nossa, como é que eu fui fazer isso? Isso de novo, falou assim, você tem que ter disciplina, você não pode fazer isso. Eu lembro que era novo e pra mim foi a maior bola fora. Que pro Mendes, ele falou, não, já passou, já corrigimos, não aconteceu nada. Mas pra mim foi um negócio assim, uma bola fora terrível. Você vê como eu sou duro comigo mesmo, né? Engraçado, né? Bacana, Bruno. Mas é isso, né? Assim, até hoje eu falo isso pras pessoas. Olha, eu confiei na memória, achando que eu tava com pressa e fui arrogante, porque falei que eu sabia e quase fiz um erro fatal. Isso me chamou muita atenção. E aí não importa que você é o número 1, você vai ter que ler a regra de novo. Você pode estar esquecendo. Legal. Tem uma frase muito boa dessa conexão que é assim, o que separa os campeões dos caras que não chegam lá é que assim, o campeão, né, a pessoa normal, ela treina, né, para acertar. O cara que é campeão, ele treina para ele não errar. Exato. Então isso faz toda a diferença. É a frase que a gente fala para os nossos filhos. Natação é exatamente isso, né? Você está campeão.
Você não é campeão, né? E aí na próxima tudo recomeça e o cara que ganha é aquele que mais tentou até chegar no máximo que ele podia. É isso. Que não é uma lição de vida pra tudo, né? Escritório, na sua vida pessoal. Tá funcionando, né? Os 2 filhos aí, né? O Ricky, Georgia Tech. Até Michigan. Até Michigan. Vão nadar, estudar. Bacana, né? A casa vai ficar meio vazia, ninho vazio, mas vambora, né? Faz parte. A gente cria o filho pro mundo, né? É isso aí. Mas parabéns, né? Obrigado. Você e Nathalie aí devem estar bem orgulhosos. Aqui eu tenho que dizer que é méritos da Nathalie. E aqui acho que é um ponto super importante, né? Isso o Mendes tinha falado pra mim muitos anos atrás, né? Acho que o sucesso de uma pessoa profissional, ele tá intrinsecamente ligado pra sua vida pessoal, né? Se você tem um parceiro, uma parceira, né? Que te ajuda e faz você crescer, você é muito melhor. Então, eu tenho o privilégio de ter uma pessoa que é a Nathalie, que decidiu, por espontânea vontade, parar para tomar conta dos filhos, que é uma decisão super dura, né? Se abrir mão do seu emprego e tomar conta de gêmeos, né? De bebezinho, um negócio muito duro. Mas, e ela dá tranquilidade para você, de, por exemplo, ontem, né? Tinha uma pessoa lá do Banco Central que veio aqui, eu falei, você não quer vir jantar em casa? Liguei para Nath, vamos fazer um jantar? Claro! É aquela pessoa que tá sempre do seu lado, te ajudando sempre que puder, né? E dá aquela tranquilidade, aquela estabilidade na sua vida, porque ela também tá feliz, seus filhos estão bem, bons valores, tudo é tranquilo, isso muda. Então, ter o parceiro na vida pessoal, ela é intrinsecamente ligada ao sucesso profissional. É fundamental. Belo conselho, belo conselho. Bom, por fim eu tenho uma ideia do que seja, mas vamos lá, me conta aí o seu hobby. Meu hobby. Então, esse é o problema, né? Eu não tenho hobby, né? Mas né? Você tem natação. Não, assim, o que eu gosto, por exemplo, eu gosto de carro. Então, eu assisto muito vídeos de carro, tecnologias ligadas. Eu gosto muito de tecnologia ligada a carro. Essa coisa me encanta, né? Então, eu te sugeri aí o podcast da Acquired. Ele fala da Porsche. É incrível contar a história, assim, do empreendedorismo, como é que surgiu. Cara, quase quebrou nos anos 80. Eu vi essa história. Cara, então, é muito legal. Então, eu adoro essas... Então, assim, isso me encanta. Então, alguma coisa ligada com automobilismo, carro, motor, tecnologia, agora carros elétricos, né? Então, eu curto muito essa coisa. E o esporte. Acho que pra mim, eu faço esporte 6 vezes por semana. Normalmente, hoje, por exemplo, hoje foi um dia típico. Acordei às 5, frio, né? Naquela vontade. Aí, às 6 horas, eu tava no Paineiras, aquele friozinho, 15 graus aqui no relógio, caí na piscina... Até aquele momento... Mas aquecida, né? Não é aquecida, possível. Mas mesmo assim, né? Você ficar de sunguinha ali com 15 graus, aquele ventinho lá, não é pra qualquer um. Aí, até lá você tá se arrependendo. Aí você cai na piscina, depois uns 500 metros você tá feliz, né? Então, pra mim, outro hobby é o esporte. Porque você sai de lá tão feliz, tão realizado, tão se sentindo bem. E isso também influencia muito, né? Porque quando você chega no escritório bem, você trata bem as pessoas, você trata bem seu cliente, é uma coisa meio que natural, né? As ideias fluem melhor. Você não se deprime porque o seu cliente é deprimido. Você fala, não, mas faz isso. Então você acaba sendo o porto seguro, né? Então, pra mim, o esporte, ele transforma a pessoa. Não, bacana demais. Porque esse também... E legal que você trouxe isso, né, Bruno? Porque, cara, isso também é uma característica do advogado também, que é muito legal, né? O advogado, ele é o conselheiro, né? Então, muitas vezes, o cliente chega destruído lá, preocupado, etc. E, cara, você, não, olha por esse lado, tem outra coisa. Então, assim, é muito bacana e é uma coisa que você exerce também super bem. É o conceito americano, né? Que a palavra é o trusted advisor. Não é seu advogado, é meu trusted advisor. É uma coisa muito mais. É aquele cara que eu ligo e falo, o que você acha? Eu vou tomar minha decisão de vida com base no que você achar. É algo muito mais profundo. Então a responsabilidade é enorme, né? Pois é. Né? Isso também conecta. Tem uma vez lá, vocês lembram disso, né? Eu lá no escritório. E aí você falou, cara, Bruno, o que você acha? Falou, cara, é isso, já fez. É isso aí, nós temos que ir até o final. É isso aí. Então, ele é meu trusted advisor, meu mentor aqui. Então, Bruno, prazerzaço, uma honra bater esse papo aqui com você. Obrigado pela parceria de sempre, né? Tem uma dívida eterna aí com você. Obrigado aí. Não estaria aqui, né, se não fosse por você. Então, obrigado demais, chefe. Eu que agradeço e sendo pai, né, eu olho pra você como um filho, né, e eu fico muito orgulhoso vendo o que você fez, né, e eu fico imaginando o orgulho que seu pai tem, né, de olhar pra você e falar, caramba, olha o que esse menino fez, porque ele realmente sempre teve muito orgulho de você. Então, assim, parabéns aí, e se vocês, né, estão buscando o que é o modelo de empreendedorismo, vai a história do Jorge, porque você achar que o empreendedor só se dá bem, ele é a melhor história, é o cara que tomou 2, 3 tombos e foi e não parou, e hoje tá recebendo o sucesso dele. Então, parabéns aí, Jorge. Orgulho, né, de ter ajudado você. E quando você ficar bilionário, não esquece dos amigos pobres. Olha,
muito que construir ainda, né? Aqui tem que descontar muito ainda, mas assim, se eu tô aqui, tem em grande parte, né, o seu dedo. Então, obrigado por tudo, viu, chefe? Obrigado mesmo. Você é um cara fora de série. Obrigado você.